Meus irmãos, graça e paz. Estão me ouvindo bem? Todos? Opa. Os irmãos estão me escutando bem? Aí atrás também? Acho que o pastor Waltz vai aumentar um pouquinho lá. Enquanto o pastor equaliza ali a questão do som, eu quero dizer para vocês que eu estou me segurando aqui, de emocionado. Começou ontem com um tombo de bicicleta. 6 horas da manhã eu estava comprando um terreno ali, perto do Quebra-Canga. Tomei um tombo de bicicleta e depois tive a oportunidade de participar de um programa de rádio com meu amigo missionário, agora pastor César, onde eu tive a oportunidade de falar do projeto de plantação de igrejas, contar um pouco também da nossa história, lembrar um pouco do Fernandão, que é uma pessoa muito especial na minha vida, que estaria comigo hoje nesse projeto de plantação de igreja, mas Deus tinha um outro plano. E pregar aqui na primeira igreja, no aniversário da igreja, é uma alegria muito grande. Se eu não me engano, o pastor Walter me deu esse privilégio de pregar aqui pela 4ª vez no aniversário. Pela nossa amizade, o carinho. O pastor Walter é alguém que só acrescentou na minha vida. É um amigo, um irmão. E os demais pastores dessa igreja, tanto os presbíteros docentes quanto os regentes também. O pastor André está aqui junto, que coisa boa. A banda Novidade, esses irmãos aí que Deus colocou aí na minha caminhada também, que coisa boa caminhar com vocês. Boa parte dessa banda está com a gente aí no projeto de plantação de igreja. Tem outros irmãos também aqui que abraçaram o projeto do grupo base. Depois eu vou ter a oportunidade para explicar melhor. Queridos, hoje eu queria compartilhar com vocês o texto de Gênesis. Gênesis capítulo 19. Nós vamos ler do 1 a 14, mas vamos tentar cobrir todo o capítulo 19 durante a exposição do texto. Gênesis capítulo 19, versículos de 1 a 14. Eu estou lendo aqui na NAA. A palavra do Senhor diz assim: Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram homens de Sodoma, tanto os homens moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta e fechou atrás de si e lhes disse: Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens. Vou trazê-las para vocês, façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sobre a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Saia daí, e acrescentaram: Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem e contra Ló e se aproximaram para roubar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: Você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quanto você tem na cidade, faça-o sair daqui, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado
chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com suas filhas. Ele disse: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava de brincadeira. Vamos orar. Deus, acabamos de ler a tua palavra, esse texto tão rico. Obrigado porque o Senhor registrou para nós, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E agora, Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja abrindo o nosso coração, assim como abriu o coração de Lídia para ouvir o apóstolo Paulo naquele dia. Que teu Espírito Santo, aquele que nos convence da verdade, da justiça e do juízo, esteja trabalhando de maneira profunda no nosso coração nessa noite, de tal maneira que possamos sair daqui edificados, transformados, impactados com a tua palavra. Que o nome do Redentor seja glorificado, Senhor. Obrigado por a existência dessa igreja, uma agência do Senhor para a proclamação do teu evangelho. Fale conosco, Deus, e faça de mim apenas um instrumento em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Geralmente, alguém que tenta vender um projeto, ele usa algumas pessoas importantes para tentar convencer. Alguém chega para você tentando vender um projeto e diz assim: ó, fulano abraçou esse projeto. Você conhece fulano, aquela pessoa importante? Está com a gente. Não é assim que funciona? Geralmente é assim. Isso dá uma certa credibilidade. Se você fosse vender o projeto, você colocaria ali na lista daquele projeto o 71 da cidade, e diria assim: o 71 está comigo. Vamos nessa? Você faria isso? Eu acho que não. Queridos irmãos, a Bíblia registra os erros e os acertos dos homens e das mulheres de Deus, e isso para mim é fantástico. A Bíblia registra para nós, por exemplo, o homem que é chamado pai da fé, os seus momentos de incredulidade. A Bíblia registra para nós, por exemplo, a família de José, que seria hoje sim considerada uma família disfuncional, uma família totalmente complicada. A Bíblia registra para nós, por exemplo, a história do homem segundo o coração de Deus, um adúltero, um assassino. A Bíblia registra para nós, por exemplo, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo corrigindo o apóstolo Pedro. Dois homens que foram instrumentos nas mãos do Redentor para escrever, inclusive, alguns livros da Bíblia. O Espírito Santo não tem dificuldade de registrar isso para nós, e até para nos ensinar que todos os homens e mulheres têm os pés de barro. Porque a Bíblia não é um livro para nos ensinar a nos converter a Abraão, a Davi, a Jacó ou a qualquer outro homem. A Bíblia tem uma história, a linda história da redenção. Por isso ela não é um livro de autoajuda, não é um livro de lição de moral, não é um livro de conto de fadas, não é um livro de super-heróis, e nem é um livro que precisa passar por um processo de atualização. Nas palavras do famoso evangelista Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. Ano passado, no meio da pandemia, eu comecei a ler Gênesis. Confesso para os irmãos que eu estou lendo mais devagar a Bíblia. Estou tentando prestar mais atenção nos detalhes. E quando eu comecei a ler Gênesis ano passado, eu acabei pregando uma série de mensagens lá na Quinta Igreja, intitulada Não Foi no Carnaval, mas sim no Retiro Espiritual. O que eu tentei mostrar para os meus irmãos lá da Quinta Igreja? Que a Bíblia registra para nós os tropeços de homens e mulheres de Deus, os erros que eles cometeram, mas como a graça triunfou sobre isso tudo. Como onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A Bíblia registra situações que não aconteceram numa noite de carnaval, mas no retiro espiritual, ou seja, no meio do povo de Deus. O seu povo que infelizmente, em alguns momentos, age de maneira ímpia. Mas a graça está ali, operando o tempo todo,
E isso não é só uma ideia do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz assim: geralmente se ouve que há entre vós, presta atenção, imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes eu tenho a impressão que algumas pessoas têm uma compreensão equivocada do povo de Deus. Equivocada do povo de Deus. Deus não deixa de registrar o pecado do seu povo. E preste atenção, porque não tem nenhum que não peque. Eu não posso olhar para o povo de Deus dizendo assim: aquele ali é perfeito, pois não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Mas a Bíblia apresenta sim para nós um homem perfeito, o segundo Adão, Jesus Cristo, que não veio apenas para ser um exemplo. É por isso que você não pode ler aquele livro Em Seus Passos que faria Jesus apenas como um mestre. Ele veio para ser o nosso Redentor, aquele que veio para nos resgatar. Um livro escrito por pessoas diferentes, épocas diferentes, contextos diferentes, mas com uma única história, a linda história da redenção. O que eu quero dizer com isso? Que o sinal de saúde espiritual não é quando não há pecado na sua vida, porque sempre vai ter, mas é quando o pecado é tratado. O sinal de saúde espiritual não é quando não existe pecado, mas sim quando o pecado é tratado. Porque presta atenção, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. A diferença do retiro espiritual para o carnaval não é falta de pecado, mas é a graça de Deus operando no meio desse povo, esse povo eleito, chamado, selado com o Espírito Santo, onde o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Essa graça que opera quebrantamento, arrependimento, que luta com Jacó e vence, que pega Ló pelas mãos, como nós vamos ver hoje, e arranca Ló de Sodoma. Esse é o diferencial desse retiro espiritual. Essa graça que nos ensina que mesmo algo que começou errado não está fadado ao fracasso. Repito, essa graça que nos ensina que mesmo algo que começou errado não está fadado ao fracasso. Isso não significa que Deus está te dando uma carta branca para começar errado e depois pedir a graça de Deus. Se você está entendendo assim, você não entendeu o que eu disse. Há um Deus operando em nossas vidas. Há um Cristo, um Redentor, o Espírito Santo, o Deus Trino trabalhando na nossa salvação. E hoje, irmãos, eu queria olhar com vocês para Ló. Um texto que gritou para mim nessa pandemia, no meio da pandemia. A primeira informação que eu quero compartilhar com vocês de Ló não está nesse texto, mas está lá no Novo Testamento. Abra sua Bíblia em 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 8. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 8. A palavra do Senhor diz assim: e reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as ruína completa, tendo-a posto como exemplo que viria a acontecer com os que vivessem impiamente, mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava sua alma dia após dia por causa das obras iníquas que eles praticavam. O Novo Testamento, que traz luz sobre o Velho Testamento, porque a revelação de Deus ela é progressiva, Deus vai ampliando, trazendo luz, mostra que Ló era alguém justo. Mas como a Bíblia diz que não há um justo sequer e chama Ló de justo? Porque a ideia aqui não é alguém perfeito, mas alguém justificado.
alguém que recebeu a justiça de Cristo, assim como Abraão, a Bíblia diz que ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 70, diz assim: o que é justificação? Justificação é um ato livre da graça de Deus para com os pecadores, no qual Ele os perdoa, aceita, considera justas suas pessoas diante dEle, não por qualquer coisa neles operada, nem por eles feita, mas unicamente feita pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo e imputada por Deus, recebido pela fé. O justo na Bíblia é o justificado, aquele que foi colocado na sua conta, a justiça de Cristo foi imputado sobre ele. E Mark Jones, naquele livro Fé, Esperança e Amor, ele diz: quando passamos a crer, somos tão justificados quando seremos para sempre. Quando você chegar no novo céu, na nova terra, você não vai ser mais justo lá não. Hoje você já é considerado justo mediante a obra de Cristo, e é por isso que a Bíblia diz assim: já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas ele disse isso hoje. E Ló, a informação que nós temos é que Ló é esse homem justificado. Primeira informação que nós temos à luz do Novo Testamento. Quando nós vamos lembrar aqui um pouquinho dessa história, de como isso tudo aconteceu, no capítulo 18 de Gênesis, Abraão recebe a visita dos 3 anjos, e diz para Abraão: Abraão, você vai ter um filho, daqui 1 ano a Sara vai estar com a criança nas mãos. Mas tem mais um detalhe: eu vou destruir Sodoma. E ali começa aquele diálogo de Abraão com Deus. Oh Deus, mas se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir o justo com o injusto? E se tiver 40, 30, 10? Pelo menos 10, Deus. E se você já leu o livro de Gênesis, você sabe que um dia Deus chamou Abraão e Ló foi com ele. Provavelmente Ló morava com Abraão. E a partir do momento que eles começaram a caminhada, Deus foi abençoando a caminhada do seu tio e o sobrinho caminhando junto, e os animais ali aumentando. Chegou o momento que eles tiveram que se dividir. Abraão, com uma fé muito grande, diz assim: Ló, escolha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló olhou para as campinas de Sodoma e disse: é para lá que eu vou. E ele caiu dentro dessa cidade Sodoma. E a informação que nós temos de Sodoma, irmãos, é uma informação terrível. Diz a Bíblia que os homens de Sodoma eram maus, grandes pecadores contra o Senhor. E Deus disse um dia para Abraão: eu vou destruir Sodoma. Se nós achamos que a sociedade atual é depravada, que a maldade humana é maior do que os tempos antigos, é porque nós não conhecemos um pouco da história de Sodoma. Reverendo Samuel Vieira diz que, no comentário de Lutero, que Lutero não conseguia ler esse texto sem ter uma reação visceral de mal-estar pelo comportamento leviano desses homens. Nos dias de Sodoma, a homossexualidade era uma prática pública. O bacanal era algo normal, tanto entre jovens e velhos. Quero aproveitar aqui para dar uma palavra sobre sexo, irmãos. Quem é pastor sabe do que eu estou falando. Mais de 60% dos problemas que nós enfrentamos na igreja está ligado à sexualidade. A Bíblia diz que o sexo é uma bênção, é ordenado por Deus, tanto para prazer quanto para multiplicação. Mas isso deve acontecer dentro daquilo que foi estabelecido por Deus. Deixa o homem, pai e mãe, torne os dois uma só carne. Só que Sodoma, a coisa estava vivendo ali uma selvageria, e Ló estava morando ali com as suas filhas virgens e com a sua esposa. E o texto diz que os anjos chegam em Sodoma e Ló está lá sentado à porta. No mundo antigo, a porta, as cidades antigas, a porta era o lugar dos negócios, ao mesmo tempo das decisões políticas, do poder público.
onde eles discutiam os problemas da comunidade, e o fato de Ló estar sentado à porta da cidade nos leva a crer que ele exercia algum cargo de oficial em Sodoma. E eles chegam lá, e Ló então diz para eles: vão para minha casa. Eles disseram: não, nós vamos dormir na praça, os portões da cidade vão fechar. Fica imaginando, né? Fechar o portão para ter segurança. Havia mais problema dentro da cidade do que fora. Ló consegue convencer aqueles anjos, então eles foram para a casa de Ló. E Ló então prepara ali um banquete para eles. Quando está tranquilo, comendo um pão, a sua casa é cercada por uns homens terríveis, como animais, com uma intenção maligna. Olha para a sua Bíblia aí, o versículo 5, olha o que diz: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traz-o para fora, para que abusemos deles. E tinha ali homens, jovens, velhos. Queremos fazer sexo com esses hóspedes. Num ato de coragem, Ló sai arriscando a sua própria vida para proteger os seus hóspedes. E Ló diz para eles: não, meus irmãos, não façam isso. O que vocês estão querendo fazer é loucura. Mas logo em seguida, irmãos, Ló diz algo que é de doer os ossos. Ló diz assim: eu tenho 2 filhas virgens, vocês podem abusar delas. Papai e mamãe que está aqui nessa noite, imagina isso. Em Juízes 19 tem uma outra passagem dramática, quando um levita entrega a concubina para ser violentada, e ele vai dormir, e quando ele acorda, a concubina chega e cai morta na porta da sua casa. Uma passagem que eu tenho muita vontade de pregar. Abraão um dia entregou a sua esposa também, Isaac da mesma maneira, e agora Ló entrega as suas filhas virgens, dizendo: tratai como vos parecer. João Calvino, comentando esse texto, diz assim: Ló deveria antes ter suportado 1000 mortes do que recorrer a tal solução. Buscar remediar o mal com o mal, evitar o mal com o mal. Eu tenho 2 filhas virgens, vocês podem abusar delas. Sabe por que me chamou a atenção, irmãos? E por que eu preguei essa série de mensagens lá na igreja? Porque foi o justo Ló que disse isso, não foi o ímpio, não foi alguém que não conhecia Deus, foi alguém que a sua alma atormentava quando ele via essas coisas terríveis. E sabe por que essas coisas acontecem e podem acontecer na nossa vida? É quando nós deixamos de confiar no Senhor e passamos a confiar na nossa capacidade de nos proteger. Como precisamos de sabedoria para essas situações limites entre a cruz e a espada. Pastor presbiteriano Mário Freitas, que trabalha com a igreja perseguida, contou a história de um homem que se converteu num país de muita perseguição. Toda semana esse camarada levava uma coça. Ele deveria negar Jesus. Teve um dia que quebraram todos os dentes da boca dele, e ele não negou a Cristo. Depois um dia eles pegaram esse irmão nosso, que eu não sei se está vivo ainda, levaram ele para um galpão, amarraram ele e levaram a sua esposa e começaram a ter relação sexual com ela na frente dele. Na hora que ele ia negar, a esposa olhou: não faz isso. Você entende
Entende quando Jesus ensinou para nós assim? Não nos deixe cair em tentação. Há uma interpretação desse texto dizendo o seguinte: não nos induza, Senhor, às tentações. Não permita essas situações limite na nossa vida. Desde que eu comecei esse projeto de plantação de igrejas, algumas tentações têm surgido na minha vida. Alguém disse lá atrás para mim: ore muito, meu irmão, ore muito. Olha a atitude desses moradores de Sodoma. Versículo 9, chegam para Ló e diz assim: esse camarada quer ser juiz sobre tudo. Vamos fazer com você, Ló, pior do que nós vamos fazer com eles. Você já ouviu alguém dizer assim: você não pode me julgar? Esses crentes ficam aí condenando todo mundo, né? Assim que ele estava fazendo com Ló. Esse cara fica aí, cara, querendo dar opinião em tudo. Que história é essa? É interessante nos nossos dias que se você respeita, mas não concorda, você é intolerante. Aí Deus usou de misericórdia, porque os anjos tiraram Ló daquela situação e cegaram aqueles homens. A situação era tão terrível dos moradores de Sodoma, que mesmo cegos eles ficaram procurando a porta da casa de Ló. E os anjos disseram assim: Ló, você tem mais alguém nessa cidade? Procura e avisa, porque nós vamos destruir. Deus vai acabar com isso tudo, Ló. E ainda de madrugada, isso está acontecendo tudo dentro de uma noite, irmãos. Ló vai à casa dos genros e diz assim: olha, gente, Deus vai acabar com isso tudo. Aí eles debocharam: ah, Ló, você está de brincadeira. Assim como hoje ainda nós anunciamos: olha, meu irmão, Jesus vai voltar. E as pessoas ficam rindo da nossa cara. Ló experimentando isso tudo. Agora, olha para a sua Bíblia, por favor. E se puder, marca a sua Bíblia, que não é pecado não. Esse foi o texto que mais me marcou na leitura dessa passagem. Versículos 15 a 16. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Olha o verso 16. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Deus não respeitou o livre-arbítrio de Ló, né? Ló queria ficar um pouquinho mais em Sodoma, e Deus pega Ló pelas mãos através dos anjos e sai com Ló. Isso gritou o meu coração, meus irmãos. Louvado seja Deus, quando na nossa lentidão queremos ficar um pouquinho mais em Sodoma, e Deus age por nós, mesmo sendo responsáveis. Um Deus que pega pela mão e diz assim: vamos embora. Há um tempo atrás eu estava acompanhando um irmão que estava enfrentando uma luta muito grande, e depois de horas de conversa, eu parei o carro e falei assim: agora vamos orar, meu irmão. Deus, eu creio que Deus pode mudar essa situação. Ele disse assim: podemos até orar, mas Deus é ético. Aí eu fiquei meio assustado com aquilo. Ele falou assim: Deus respeita a vontade humana. Aí eu disse: meu irmão, qual é o sentido da oração? Imagina você não poder orar, porque Deus não vai fazer se a pessoa não deixar Deus fazer. Aqui Deus pega Ló pelos braços,
através dos anjos, e sai com Ló de Sodoma, porque ele queria ficar um pouquinho mais. E quando eu li esse texto, eu pedi: Deus, arranca o meu coração de Sodoma quando ele quer ficar um pouquinho mais em Sodoma, quando ele não quer sair, quando a sua mensagem é clara para mim sobre aquilo que eu devo fazer, mas mesmo assim eu quero continuar. Faltava em Ló, queridos, o senso de urgência que estava exigido por Deus. Deus está mostrando através de Ló a nossa lentidão em obedecer. Deus diz: eu vou destruir, e Ló está tranquilo, em paz, se sentindo seguro dentro de Sodoma. Já que Ló não se atenta para as palavras, o Senhor então segura pela mão, porque as palavras e as exortações não foram suficientes para convencer Ló. E a boa mão de Deus, através dos anjos, arrastam Ló para fora de Sodoma. Queridos irmãos, eu confesso para vocês que a minha vontade agora era parar essa mensagem aqui e pedir para nos ajoelhar diante de Deus e pedir: Senhor, nos arranque de Sodoma, mesmo quando eu quero ficar. Deus, Tu és poderoso para isso. Sodoma não é o meu lugar, Deus. Às vezes nós somos lerdos demais. Quantas vezes, irmãos, eu sou uma tartaruga de tanta lentidão diante da clareza do querer de Deus para a minha vida. Mas louvado seja Deus, como diz o pastor batista John Piper, que quando Deus quer vencer as nossas resistências, Ele vence. Como eu preciso, irmãos, dessa boa mão misericordiosa de Deus para me arrastar de lugares que eu não tenho vontade de sair, de conversas que eu não estou parando, que eu não estou cortando. Ló não saiu de Sodoma, saíram com ele. Como você está? Lento? Como Ló também? Querendo ficar um pouquinho mais em Sodoma? Versículo 17. Preste atenção que esse texto é rico, tem muita coisa boa aqui. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Foge, Ló. Nosso querido Ló é lento como eu e você muitas vezes, e Ló então começa a argumentar com os anjos. Olha a continuação do texto, versículo 18 a 22. Mas Ló disse a eles: assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vai me alcançar e eu morra. Eis que perto uma cidadezinha para que eu possa fugir. Ela é bem pequena, permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: que Deus misericordioso. Quanto a isso estou de acordo. Para não destruir a cidade de que você acaba de falar, vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não estiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. Ló está aqui argumentando, dizendo: Senhor, eu sou muito lento, eu não consigo correr muito bem. E Deus misericordiosamente atende o pedido de Ló. Oh, meus irmãos, como eu preciso aprender com a misericórdia de Deus. Como eu preciso. E Deus aceita isso aqui, não tem problema. Então quando Ló chega, aí chove enxofre. Aí você conhece a história de que a mulher de Ló olhou para trás. John MacArthur
comentando sobre esse olhar para trás da mulher de Ló, diz assim: ao fazê-lo, ela não só ficou coberta de sal, como também se transformou num exemplo pungente de desobediência que produz uma reação indesejada no dia do juízo. Abraão tinha argumentado com Deus: só vai destruir o justo com o injusto? Deus não. Foi só Ló sair e a cidade de Sodoma foi destruída. Agora vem um dos textos mais difíceis dessa passagem. Caminha comigo para o final do texto, porque a próxima cena não aconteceu em 2 noites de carnaval, mas foi no retiro espiritual. Versículos 30 a 38, eu vou ler bem devagar para você prestar bastante atenção. Ló já saiu de Sodoma com as suas 2 filhas, a sua esposa não virou uma estátua de sal, ele está seguro numa caverna. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as 2 filhas. Preste atenção agora. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco segundo o costume da terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho e deitemo-nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. Naquela noite deram a beber vinho ao seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos embebedá-lo também essa noite. Deite-se com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De modo que naquela noite deram de beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E assim as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho, que deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas até o dia de hoje. Aqui nasceu 2 povos inimigos do povo de Deus: os moabitas e os amonitas. O pai tem filho com as próprias filhas. O justo Ló. Não foi numa noite de carnaval que isso aconteceu, mas foi no retiro espiritual, no meio do povo de Deus. E quando você vê o desdobramento dessa passagem, você vai para Números, diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Os moabitas faziam sacrifícios humanos. De onde surgiam os moabitas? Mas a pergunta que eu faço para você é o que essa narrativa tem a ver com a história da redenção? Porque eu falei para vocês que a Bíblia é um livro que tem uma única história. A história da redenção, de como Deus redime pecadores através do Redentor. Eu disse para vocês no início que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Um dia nasceu uma moabita diferente. Seu nome é Ruth. E ela um dia olhou para sua sogra, que servia o Deus de Israel, e disse: o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. E quando você vai para a árvore genealógica de Cristo, lá para Mateus capítulo 1, logo que abre o Evangelho, vem a genealogia de Jesus Cristo, e você não encontra Sara, esposa de Abraão. Você encontra a Ruth, a moabita. Esse Deus é tremendo, irmãos. Pela graça de Deus, de Moabe nasce Ruth.
Depois nasce Obed, que nasce Jessé, pai de Davi. Quando o evangelista Mateus vai dizer Jesus Cristo, filho de Davi. A linhagem do Redentor passa por essa história dramática dos moabitas. O nosso Salvador, ele vem dessa linhagem, onde um pai teve um filho com uma filha. Por isso que eu disse para vocês, uma história que começou errado não está fadada ao fracasso. Há uma graça trabalhando, um Deus misericordioso. E esse retiro espiritual, ele é cheio de pecadores, mas há um Redentor misericordioso trabalhando ali o tempo todo. E isso é que faz toda a diferença na minha vida e na sua. Não é porque nós somos bons, porque o nosso nível é lá em cima, mas é porque há um Redentor trabalhando na minha vida e na sua, que não para de agir. Eu quero terminar, irmãos, essa dramática passagem fazendo aqui algumas aplicações para nós. Esse mundo vai ser destruído, e não vai ser por uma questão ecológica, aquecimento global, e nem pelo coronavírus, ou senão a Bíblia é mentirosa, e eu não creio nisso. Assim como os genros de Ló achavam que era uma brincadeira, tem muita gente achando ainda hoje. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7 diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, a destruição dos homens ímpios. Jesus, quando estava falando ali sobre os últimos dias, sobre o seu retorno, ele diz assim, Lucas 17: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Você que está aqui nessa noite, que ainda não tem segurança da sua salvação, e você que me assiste na internet, só tem uma maneira de fugir desse dia, de se salvar nesse dia, e isso pode acontecer hoje, é correr para o monte. Não o monte que Ló correu, mas para o monte, o Gólgota, onde Cristo foi crucificado. Correr para os braços de Cristo. É nos braços do Redentor que nós encontramos perdão, misericórdia, salvação, reconciliação com Deus. Porque Cristo veio salvar justamente pecadores. Você já reconheceu que é um? E já se refugiou em Cristo? A segunda aplicação que eu queria fazer, irmãos, presta atenção, parece que é infantil essa aplicação, mas não é. Presta atenção. Pessoas justificadas ainda pecam. Parece bobo o que eu estou dizendo. Talvez peque de maneira diferente de você. Nos nossos relacionamentos marido e mulher, a gente reclama às vezes, não é? Porque o pecado do marido é diferente da esposa. E precisamos entender que ainda estamos sendo trabalhados pela graça. Por isso a necessidade de paciência. No meio do povo de Deus, cada um tem a sua luta. Ainda estamos sendo trabalhados pelo Redentor. Nesse grande retiro espiritual que é o povo de Deus, nós estamos lidando com pecadores salvos. Pecadores justificados, mas ainda lutam com o pecado. Não com o pecado reinante, mas com o pecado ainda presente na nossa vida. Terceira aplicação, irmãos. Como eu preciso pedir para Deus arrancar do meu coração Sodoma.
E eu sei que Deus é misericordioso para arrancar do nosso coração. Agora preste atenção em algo. Não basta ser arrancado de Sodoma, porque Ló saiu de Sodoma e dormiu com as filhas. É preciso fugir do pecado, sim, mas é preciso encontrar satisfação no braço do Redentor. Paul Tripp, no livro Sexo e Dinheiro, Prazeres que Deixam o Vazio e a Graça que Satisfaz, diz assim: a verdade humilhante é que quando se trata de sexo e dinheiro, não temos coisas problemáticas. As coisas sexo e dinheiro não são más em si mesmas. Não temos um ambiente problemático, como se o que está ao nosso redor causasse dificuldade. Não, nós somos o problema. A realidade contraintuitiva é que o mal dentro de nós nos atrai e nos conecta ao que está fora de nós. Como nós somos o problema, realmente temos um problema, podemos até fugir de alguma coisa, podemos mudar de relacionamento, podemos mudar de localidade, mas não podemos escapar de nós mesmos. Não, precisamos de um resgate. Por isso precisamos de um resgatador sábio, poderoso, disposto e fiel. O resgatador é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é disposto, sábio, capaz, e não nos abandonará no momento da nossa necessidade. É preciso fugir da aparência do mal? Sim. É preciso suplicar a Deus: me arranque de Sodoma? Sim, mas se você não encontrar abraço nos braços do Redentor, você cai em outros braços. Ló foi arrancado de Sodoma e dormiu com as filhas. Um texto que me impactou muito no ano passado também foi o Salmo 131. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma para contigo, meu Deus. Uma criança que não está nos braços dos pais mais, da mãe mais, desejando leite, ela está ali porque gosta da mãe, sem nenhuma intenção alimentar, apenas pelo calor da mãe. Oh, meus irmãos, a minha oração tem sido essa: Deus, me arranque de Sodoma, mas me leve para os teus braços. Tim Keller tem uma frase muito interessante que ele diz assim: não é que nós não amamos a Deus, é porque nós amamos pouco, Senhor. Ó Deus, me faça te amar mais. Ordena esse amor desordenado nosso. Não é que nós não amamos. Demas não deixou de amar, ele só trocou o objeto do seu amor. Diz a Bíblia que ele amou o presente século e abandonou. Queridos irmãos, que o bom Deus me ajude e te ajude também. Que essa graça maravilhosa, que não abandona o seu povo, continue agindo de maneira especial na minha vida e na sua. Nesse grande retiro, na vida dessa igreja. Essa é a minha oração. Se você pudesse colocar de pé, eu queria orar com você. Pai bendito, eu quero te louvar, te engrandecer, porque tu és um Deus misericordioso, porque o Senhor é aquele que começou a boa obra em nós e vai completar até o dia de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque só vence as nossas resistências. Continue, Senhor, nos pegando pelos braços quando nós queremos permanecer em Sodoma, quando nós estamos satisfeitos em Sodoma, Deus. Mas nos leve para os teus braços, para os braços do meu Redentor Jesus Cristo. Ó Deus, faz isso. Ó Deus, me ensine também a cada dia mais ser mais misericordioso, assim como o Senhor é misericordioso. Continue, Senhor, trabalhando em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.